Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Nós entendemos que só há edificação quando há compreensão. Por isso eu te peço que nessa noite Logos, a palavra escrita, se transforme em rema, a palavra revelada que gera a transformação de dentro para fora, para que sejamos edificados a partir da renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala com a gente, Pai. A nossa alma, o nosso coração anseia te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Como um tesouro escondido no campo. Essa semana, no nosso GC Internacional, nós tivemos o privilégio de ser ministrados pela pastora Adriene, e ela estava falando sobre esse texto. E à medida que ela foi falando, algumas coisas saltaram e começaram a me edificar. A gente sempre vê as pessoas ministrando esse texto muito no sentido daquele que encontrou o tesouro, vendeu tudo e comprou. E à medida que eu ouvia falar nessa direção, o Espírito começou a ministrar o meu coração a respeito do antigo dono da terra. Observa que esse homem que encontra um tesouro, ele encontra em uma terra que tinha dono. E o dono dessa terra tinha um tesouro escondido em sua própria terra. Vem alguém de fora, encontra aquele tesouro, esconde de novo, e sabendo o valor do tesouro escondido naquela terra, ele vai, vende tudo, absolutamente tudo que ele tinha, para investir naquele tesouro, porque ele sabia o quanto aquele tesouro valia. Na sequência fala também a respeito de um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando, ele vende tudo para comprar aquela pérola. O Espírito, ele trouxe uma revelação muito forte ao meu coração a partir dessa palavra. Ele falou assim comigo: tem muitas pessoas que não conhecem os tesouros que foram escondidos em sua própria terra. Muitas pessoas desconhecem os tesouros que o próprio Deus escondeu em sua própria terra. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite, que tem muitas pessoas abrindo mão daquilo que Deus deu, por não entender o valor das riquezas ocultas que já existem dentro de si. Tem pessoas perdendo a sua vida para o pecado, tem pessoas perdendo a sua vida para os vícios, tem pessoas perdendo a sua vida para os prazeres, tem pessoas perdendo a sua vida para o mundo. E Satanás tem comprado a preço de banana muitas vidas preciosas, muitos dons preciosos, porque tem muita gente dentro da igreja que não conhece as riquezas escondidas na sua própria vida, na sua própria terra. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é: você precisa conhecer o que há em oculto na sua própria terra. Quando Deus te criou, Ele não te fez uma obra inacabada, uma obra incompleta. Não! Ele já colocou dentro de você tudo aquilo que você precisa para ser quem você nasceu para ser. O que vai acontecendo ao longo do caminho é que nós vamos descobrindo aquilo que Deus já manteve escondido dentro de nós, desde antes de nós nascermos. Se todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus, sendo Deus aquele que fez o fim desde o começo, Deus, ele não foi ao longo do caminho improvisando. Deixa eu ver aqui o que eu faço com a Vitória. Deixa eu ver aqui o que eu faço com o Marcos. Não, irmãos. Quando você nasceu, Deus já tinha o script todo pronto. À medida que nós vamos vivendo,
esses dons, esses talentos, essas riquezas escondidas dentro de nós, eles vão sendo revelados, eles vão sendo trabalhados, eles vão sendo aperfeiçoados. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos preservar o dom de Deus que há em nós. Nós devemos desenvolver esse dom. Mas como desenvolver o dom que talvez você nem sabe que está escondido dentro de você? O T.D. Jakes, o bispo T.D. Jakes, ele, uma vez eu vi numa mensagem dele uma frase incrível. A frase é o seguinte: você já é tudo o que você será, só que em forma de semente. É correto dizer que um caroço de abacate é um abacateiro? Talvez alguém diga, não. Talvez alguém diga, considerando que ele é a matéria-prima e que se ele não abortar o processo... Entende como que Deus tem falado de processo nesse tempo com a gente, né? Estava até indo agora falando com o Marcos sobre o processo ali na nossa sala técnica. Se você pega esse caroço de abacate e você submetê-lo ao processo, no tempo devido, inevitavelmente ele será um abacateiro. Então eu posso dizer que o caroço de abacate, ele é um abacateiro em forma de semente. Tá pegando a chave? Tá entendendo? Significa que tudo aquilo que você vai ser em Deus já está dentro de você. Mas o fato disso estar dentro de você não significa necessariamente que você vai se tornar tudo aquilo que você nasceu para se tornar. Porque Deus te deu o poder da decisão, o poder da escolha. Você pode pegar essa matéria-prima que Deus escondeu dentro de você e trabalhá-la. Você pode pegar essa semente e lançá-la à terra. Você pode trabalhar a semente, você pode regar a semente, você pode esperar o tempo do processo da semente para que então ela se torne aquilo que ela foi criada para ser. Ou você simplesmente pode pegar essa semente e desconsiderá-la, deixá-la abandonada no canto, não lançá-la à terra, não cuidar dela. E apesar, isso é muito forte, irmãos, apesar dela ter tudo para se tornar aquilo que ela deveria, ela morrerá sem nunca ser aquilo que ela foi criada para ser. Entende? Você já tem a vida de Deus, o propósito eterno de Deus já está dentro de você. Existem tesouros e riquezas escondidas dentro de você, mas em forma de semente. Quando você olha para a sua vida, eu me lembro que quando eu era adolescente, na Segunda Igreja Batista, a igreja onde eu e minha família nos convertemos, eu me lembro que durante um bom tempo, aquelas temporadas, aquelas músicas que ficam numa temporada, durante muito tempo, todo culto, no final do culto, o pastor encerrava com aquela canção: você tem valor, o Espírito Santo se move em você, quero que valorize o que você tem. Exatamente isso, você tem valor, mas esse valor não é o valor que vem da afirmação dos homens, não. É o valor de saber que quando Deus me criou, Ele não me fez incompleto, Ele não me fez mutilado, Ele não me fez uma obra inacabada, Ele me fez completo. Ponto. Você nasceu completo. Você nasceu perfeito. A Bíblia fala que Deus, ao terminar a criação, Ele viu que tudo o que Ele havia feito era bom. Você é obra-prima das mãos de Deus. Deus não erra, Deus não falha, Deus não faz serviço porco, Deus não faz obra mais ou menos. Deus te fez uma obra perfeita. Só que tudo o que Ele colocou dentro de você, essas riquezas escondidas na terra, elas precisam ser descobertas e desenvolvidas. E como eu descubro aquilo que Deus escondeu em mim? Primeiro, me submetendo ao processo de Deus, respeitando o tempo de Deus, as estações de Deus, a temporada de Deus, a maneira como Deus trabalha em nós de tempo em tempo. À medida que nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos olhando. Quer ver, irmãos? Pega uma pedra, para você entender o que eu estou falando. Pega uma pedra de diamante de R$1 milhão e coloca na mão de uma criança de 1 ano. Quanto esse diamante vale para uma criança de 1 ano? Nada. Se pegar um diamante de R$1 milhão e colocar na mão da filha do Diego que está aqui, provavelmente ela vai pegar esse diamante e vai brincar.
vai jogar na parede, vai jogar para lá e vai jogar fora. Porque essa criança ainda não tem maturidade para identificar o que é precioso e o que não é precioso. Então existem fases da vida que existem dons em você, que você olha aquele dom, mas você não identifica que aquele dom é um dom. Você olha para valores e riquezas na sua vida, mas você ainda não consegue identificar que aquilo é uma riqueza, que aquilo é um dom, que aquilo é uma matéria-prima que Deus vai trabalhar. De repente você é uma pessoa que se conecta fácil com as outras. De repente você é uma pessoa que tem uma facilidade em servir. De repente você é uma pessoa que tem uma facilidade em perdoar. Existem riquezas dentro de você, mas que você, talvez por falta de maturidade, você olhe para isso e não enxergue valor. Mas quando você vai enxergar valor? Lá na frente, se você continuar no processo. À medida que você avança no processo, você vai amadurecendo. E aí, se você pega esse mesmo diamante que estava na mão de uma criança de 2 anos, e 15 anos depois, aos 17 anos, você coloca esse mesmo diamante na mão dessa menina de 17 anos, ela vai reconhecer, ela vai identificar e ela vai tratar essa joia preciosa tal qual ela deve ser tratada. Porque agora ela tem a maturidade mínima para discernir o que é valioso do que não é valioso. É por isso que muitas pessoas imaturas, e quando eu falo imaturidade, tem pessoas maduras com 20 anos e pessoas imaturas aos 60 anos. É exatamente por isso que tem pessoas imaturas desperdiçando a sua vida, porque não conseguem enxergar e identificar nada, absolutamente nada de precioso em suas próprias vidas. Elas olham e falam: minha vida não tem valor nenhum, minha vida não vale nada, eu não sou ninguém, eu não sou importante, eu não tenho nada que seja útil para Deus. Ou seja, no mínimo Deus errou quando fez você. Deus acertou com o da direita, com o da esquerda, mas contigo Ele errou a mão? Não, lógico que não. Deus não erra, Deus não falha. Agora, pensa que esse mesmo texto que nós lemos, Satanás, ele entende esse princípio. E ele identifica muito cedo riquezas que Deus escondeu na sua vida. Muito cedo ele identifica que talvez o João será um profeta no futuro, porque ele olhou aquela semente e falou: cara, isso é semente de profeta, isso é semente de apóstolo, isso é semente de evangelista, isso é semente de missionário, isso é semente de um adorador. Esse cara vai para as nações, porque eu já estou vendo as evidências do que Deus escondeu dentro dele. Então, quando Satanás identifica na sua vida as riquezas de Deus, o que ele faz? Ele as esconde. E ele começa a dizer para você o seguinte: essa terra não vale nada, vende para mim. Olha aqui, só tem mato, só tem lama, só tem pedra. Mas ele sabe os tesouros que ele já identificou, mas escondeu. E como um negociante sagaz, ele vai dizer que a sua vida não tem valor, que a sua terra não tem nada de precioso, para comprá-la a preço de banana. Acorda, irmão, acorda. Tem muita gente que está se perdendo para os prazeres desse mundo, porque não consegue enxergar, enquanto você não identifica os tesouros escondidos na sua própria terra. Tem agentes de Satanás identificando e roubando a terra que Deus confiou para você. Quanto vale a sua vida? Está tudo aí, irmãos. Nessa noite, uma reflexão breve, mas eu quero dizer para você que se você olhar para dentro de você, se você dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu aceito o seu processo, eu confio na sua forma, eu confio na sua maneira, eu sei que eu não sou obra inacabada. Senhor, eu me rendo ao seu domínio absoluto e à sua vontade. A partir de hoje, Deus, eu entrego a ansiedade do meu coração em tuas mãos, e eu aprenderei a respeitar que há um tempo determinado por ti para todo o propósito debaixo do céu, ou seja, na terra. Há tempo de afastar, há tempo de abraçar, há tempo de prantear, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, e todos esses tempos são de Deus.
Todas essas estações são de Deus. Todas essas fases são de Deus. É Deus no tempo de chorar e também é Deus no tempo de sorrir. É Deus no tempo de nascer e também é Deus no tempo de morrer. É Deus no tempo de plantar e é Deus também no tempo de colher. É Deus no tempo de ajuntar pedras e continua sendo Deus no tempo de espalhar pedras. Não aborte o processo. Talvez você olhe para a sua vida e você não consiga. Você olhe para a sua terra e fala: essa terra não tem nenhum valor. Qualquer um que quiser levar pode comprar a preço de banana. Eu vendo a minha vida para os muitos amores. Eu vendo a minha vida para o mundo. Eu vendo a minha vida para o acaso. Eu vendo a minha vida para as paixões. Minha vida não vale nada. Entenda, talvez você ainda só não percorreu o suficiente para ter a maturidade mínima de identificar isso. Continue no processo. Continue no processo. Continue no processo de Deus. Uma hora você amadurece. E quando você amadurecer, você vai olhar para os céus e vai dizer: Senhor, eu te dou graças por ter perseverado no propósito, mesmo quando a minha vida não valia nada aos meus olhos. Senhor, obrigado por não ter vendido a minha vida a preço de banana, simplesmente por ter confiado na sua palavra, ainda que meus olhos não conseguissem enxergar o que o Senhor enxergava em mim. Você pega uma muda de planta para um agricultor, quando ele olha para aquela muda, ele vê a planta já adulta. Se você apresenta a planta de uma construção para um construtor, ele olha aquela planta e ele já vê a casa pronta. Mas se você mostra para alguém que não entende de planta, é apenas um papel com um monte de rabiscos. Entende? É necessário ter maturidade para identificar as riquezas ocultas. Então, querido, conheça a sua própria terra. Enquanto você não tem maturidade para identificar os tesouros que Deus escondeu dentro da sua vida, proteja-a. Tenha como garantia o que Deus falou. Deus falou que a sua vida é preciosa. Isso é suficiente por hora. Continue. No texto em questão, no contexto original, está falando exatamente a respeito do reino de Deus, que chega em um momento da vida que um homem ele encontra um tesouro escondido, que é a graça de Deus, que é o favor de Deus, que é a nova vida em Cristo. E quando ele descobre esse valor, ele abre mão de tudo para adquirir esse tesouro, que é a nova vida em Cristo. Eu tenho 2 conselhos para você. Conheça a sua terra. E eu tenho um segundo conselho para te dar. Na sua terra, o tesouro escondido se chama Cristo em nós, a esperança da glória. Se chama nova vida de Deus em você, nova vida de Deus em mim. Por essa nova vida, vale a pena tudo. Vale a pena abrir mão de tudo. Vale a pena abrir mão de tudo para viver a vida que Deus preparou para você. Só que essa vida, a essência dessa vida já está em você. Porque quando Ele te criou, Ele colocou o fôlego de vida dentro de você. A essência de Deus já está em você. Você só precisa crer e confiar no grande agricultor para que Ele possa te conduzir ao longo de todo o processo necessário para que você se torne tudo aquilo que você nasceu para ser. Amém? Vamos orar? Enquanto isso, eu quero convidar a Vitória, o Diego, não sei se o Jonathan está por aqui. Vamos adorar mais um pouco com eles ao término. Vamos queimar mais um pouco. Você quer continuar queimando, querido? Deus falou contigo? Deus falou contigo? Se Deus falou contigo, escreve aqui: obrigado, Senhor, por falar comigo nessa noite. Comece a render graças ao Senhor por Ele falar contigo. Ele falou comigo nessa noite, Ele está falando comigo nessa noite, e eu tenho certeza absoluta que Ele também falou contigo. Glória a Deus. Pai, nós lhe rendemos graças pelo seu dom inefável. Nós lhe rendemos graças pelo teu muito amor com o qual nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Nos deu nova vida, nos deu um novo nome, nos deu uma nova história.
O Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário, porque o Senhor enxergou em nós a essência do Senhor e nos comprou por alto preço, mais do que valíamos. O Senhor aumentou o nosso valor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos seja sensível, Deus, a tudo aquilo que o Senhor já escondeu em suas terras, para que Satanás não os engane e compre uma terra preciosa ao preço de algo que não tem valor nenhum. Nunca foi pela terra, mas pelo tesouro que estava escondido lá. Não tinha a ver com a terra, mas com o tesouro que estava escondido lá. Querido, entenda, não é a minha vida pela minha vida, mas é aquilo que Deus já escondeu dentro de nós. Entende? Não é a sua vida pela sua própria vida ou pelos seus dons e talentos humanos. Não. Nunca foi pela nossa própria humanidade, mas pela vida de Deus em nós. Sempre foi pelo tesouro escondido na terra. Deus te abençoe. Um beijo do pastor e até domingo à noite em nosso culto presencial. Te espero aqui. Compartilhe essa palavra com todo mundo. Se te abençoou, certamente vai abençoar mais alguém. Amém? Glória a Deus. Se você sair, aproveite, se inscreva em nosso canal e marque as notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a abençoar outras pessoas com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo que tem te abençoado. Aproveite também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Quer nos achar? Vida Plena Rio. Vida Plena Rio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube, Vida Plena Rio. E fique conosco. Deus te abençoe e até a próxima.